Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e nós estamos em mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje nós vamos receber o Marcos Marques, ele é diretor da ProHosp e acho que tem conhecimento de sobra aí sobre esse mercado, afinal são 30 anos militando no setor, né, Marcos? E inclusive Exato. no setor de drogarias. E já foi presidente da Abradimex e comanda aí há 20 anos a ProHosp, um trabalho hercúleo aí na distribuição desse gênero de medicamentos. Marcos, obrigado pela presença e só quero destacar que esse programa tem o apoio, patrocínio da Abradimex, associação que representa as 17 maiores distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. Marcos, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, fico honrado. Eu sou diretor da ProHosp, a empresa que atua no sul do país e na região sudeste, já há mais de 20 anos. E a gente, ao longo do tempo, vê uma transformação nesse mercado. Então, acaba que o tempo nos possibilita ver toda a transação, a mudança que houve com relação aos medicamentos. A gente nota aí ao longo do tempo que hoje, como se diz, a importância que se dá aos produtos biotecnológicos, que é uma vertente do mercado. Hoje nós fazemos uma avaliação, as grandes empresas, as 10 maiores empresas nesse mercado de biotecnologia representam 70% do mercado. Então, quer dizer o seguinte, nem todo mundo está dentro, mas quem está dentro está muito forte, está com uma presença muito grande. A gente vê grandes farmacêuticas como a Roche, Novartis, Pfizer, Sanofi, algumas passando totalmente para esse lado e outras trabalhando nas duas pontas, o que é importante. Mas o fato é que realmente há um ganho de sobrevida, um ganho de qualidade de vida para os pacientes, há uma necessidade. Essa mudança ela se faz muito necessária. E todo desenvolvimento, eu vejo que é importante. A gente passou agora por uma pandemia que ninguém tinha passado ainda, o pessoal da nossa geração, e o quanto faz a diferença ter uma indústria farmacêutica no Brasil e no mundo ligada, sempre para poder atender, de fato, as demandas que existem. Então, eu posso falar aí para vocês que esse mercado de MAB começou lá para os anos 90, os anticorpos monoclonais, tanto trabalhando na parte de formando antineoplásicos e também imunossupressores, vacinas, etc. O fato é que o antineoplásico já existe há muito tempo, mas os antineoplásicos os convencionais e antigos, eles não escolhem a célula a atacar, Eles fazem como se diz assim, um ataque generalizado e causando um desgaste, um problema muito grande para o paciente. Então, isso foi um avanço, Um avanço. Só que todo avanço tem preço, Então, a gente vê o custo desses produtos é muito alto, Eu creio, assim, na minha visão, que nem o governo sabe o que faz ainda, nem o plano de saúde. Então, eles têm uma dúvida muito grande, quem vai pagar a conta? O pessoal que é o alvo do Panorama Talks conhece de preço, mas para um leigo, qualquer coisa acima de 5, 10 mil reais por mês, um tratamento. Então, o tratamento no modo privado vai via plano de saúde. Até há pouco tempo agora, o Senado aprovou o fim do rol taxativo. Então, quer dizer, o acesso, o governo sinalizou que o acesso tem que ser via plano de saúde, pelo rol exemplificativo, uma lista aberta. Então, é mais ou menos assim, olha, o plano de saúde faça a sua parte. Agora tem um contraponto. O contraponto é o quanto vai ficar custando esse plano de saúde e como as empresas vão fazer para poder pagar isso, E, Marcos... No governo, de vez em quando, a gente está junto com as lideranças e tudo mais, e eles têm muita dificuldade ainda de inclusão desses produtos, de fazer uma logística
não só logística no termo de logística, mas logística até financeira. Da onde tira para colocar nesse tipo de produto, que é muito importante, né? Mas, por enquanto, a conta ainda não fecha, como diz. É verdade. E agora, nesse Na nossa contexto, parte... isso que eu ia saber, né? Nesse contexto, justamente entender. Você falou na nossa parte, vai engatar no papel da distribuição nesse processo. Como é que ela atua? Porque ela deixou, naturalmente, aquele papel mais clássico de ser simplesmente uma entregadora, digamos assim, né? Assim, grosso modo, né? Para assumir um novo papel de hub mesmo. Mas queria entender um pouco como você vê essa integração do ecossistema, né? Tá difícil cada um entender um pouco ainda o seu papel, mas numa ótica da distribuição, como isso funciona? Então, na ótica da distribuição, eu vou dizer para você que as clínicas, os hospitais e até os grandes grupos também que se formaram, né, como a gente vê aí, Grupo Amil, Rede D'Or, entre outros, eles agradecem a distribuição existir. Por quê? O primeiro ponto é o fato de ter alguém com o produto no estoque, né, para entregar de pronto, ou entregar amanhã, né, entregar o produto. Então, isso aí, além de evitar, né, que as clínicas e os hospitais façam estoques, porque o estoque não é só o armazenamento, né, o custo do armazenamento, que é grande, mas também o custo financeiro de você manter um produto de alto custo, você comprar sem saber se vai ter a demanda ou quando vai ter a demanda, né? O fato também de também a segurança, né? São produtos altamente suscetíveis a furtos, né? Tanto na cadeia pública como privada. Então, eu acho que os clientes ficam felizes porque a gente está para entregar o produto na hora que precisa. Um outro ponto bastante interessante também é a qualidade na entrega, né? Na remessa, o cuidado que a gente tem, né? Eu não vou aqui estender muito, mas o cuidado que se tem desde quando chega, né? O controle de temperatura. Quase todos esses produtos, a grande maioria é termolável, né? Termolável é um produto que não pode, como se diz, aí, chacoalhar. Você não pode botar no motoboy e entregar. Então, tem todo um cuidado que a distribuição especializada ela sabe fazer, né? E isso aí, porque você vê desde o início a pesquisa, todo o cuidado que a indústria farmacêutica tem, né? Todos os testes, não pode chegar no final e a gente não ter a qualidade garantida para o paciente. Então, isso facilita a parte da segurança, a qualidade e o fluxo de caixa dos clientes. Agora, o contraponto é que nós temos que arcar com isso, né? Nós temos que arcar com isso. Alguém paga, né? Mas eu acho que começa a se enxergar cada vez mais, né? Não só a importância, né? Mas a grande necessidade de ter o player distribuidor, o distribuidor de produtos especiais e de alto custo, né? Para poder fazer essa entrega em tempo hábil, né? Com qualidade. Às vezes o paciente está esperando lá. O paciente vem do interior, né? Porque eu tive, até escutando um podcast de vocês, nem todo paciente ele tem acesso pela dimensão do Brasil, né? Geograficamente, a indústria farmacêutica mesmo não vai nos confins do Brasil. Então, o paciente vem à capital ou vem à grande cidade. Então, há toda uma... É muito interessante. Ele vem, mas ele vai chegar amanhã, cedo. Então, o produto tem que chegar hoje à tarde, ou ele vai chegar à tarde, tem que chegar de manhã. Ele vai dormir, às vezes, na cidade. E os distribuidores, né, a Proosp e os distribuidores da Abradimex, a gente sabe disso, né? A gente cria uma proximidade grande com o pessoal de compras das clínicas, dos grandes hospitais. Às vezes, a gente fala de preço, né? Lógico, o preço é importante, mas não ter o produto na hora marcada é tão importante quanto o preço. E essa confiança, né, foi até um dos motivos que a gente criou a Abradimex, para todo mundo confiar em todo mundo.
toda a cadeia, né? O hospital, o paciente não está muito ligado na gente, mas os hospitais, as clínicas, a indústria farmacêutica sabe que o produto está em boas mãos. E, de certa forma, Marcos, essa jornada do paciente nessa área de especialidades, grosso modo, é igual um pouco, né, equivalente à jornada de consumo que se vê hoje na farmácia. Quer dizer, ele não quer fricção nesse processo, né? E não importa se a falha eventual é da indústria, da distribuição, da fabricante do insumo, do hospital, né? A milha é uma só, né? Digamos assim, né? Fala-se muito em última milha, né? Mas nessa área especialmente mais sensível, né? Não tem milha, né? Imagino eu, né? Todo mundo tem que andar na mesma cadeia, né? Literalmente. Então, mas, Leandro, tem um fato, assim, quando você vai na farmácia, né, para comprar um remédio. Então, hoje, a grande maioria das pessoas vão atrás de um produto genérico similar ou até da marca. E tem opção. Olha, não tem esse, mas tem esse, a caixa é com 30, mas a dosagem é igual e tal, e se resolve. Né? O produto de alto custo, né, os MABs da vida, eles são exclusivos. Né? Quando muito, concorrem para a mesma patologia. Quando muito. Então, é aquele, né, o médico também, queira ou não, ele está fazendo uma avaliação, ele não quer que mude, não pode ser mudado. Então, tem que ser aquele produto, naquela hora, para aquele paciente. Né? Alguns são organismos vivos, então não se pode frustrar nem o médico, nem o paciente. E sem contar que são para doenças bastante graves. Eu torço muito para que esse mercado cresça bastante, por um motivo assim, muito singelo, é que o produto caia de preço, entendeu? Para que se atenda a mais pessoas com preço menor, porque tem muita gente precisando, muita gente precisa e não tem acesso. Não tem acesso porque ou o plano não paga, é uma guerra, ou o governo não tem como pagar e o paciente está fora de questão, não paga. Né? Só a classe AAA é que vai poder pagar um produto desse. Então, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai começar a caminhar para isso. Né? A indústria tem um custo muito grande de pesquisa, são produtos realmente difíceis de fabricação, porque senão já tinha cópia genérico de todo tipo. Né? Mas eu acho que vai caminhar para isso. Na hora que a gente puder abrir o leque, né, atender mais pacientes, o produto cai de preço. Eu acho que fica bom para a indústria, fica bom para a distribuição e principalmente para os pacientes. E, Marcos, você já engatou na que seria a minha última pergunta, né? Mas efetivamente o que esperar do futuro dessa integração do ecossistema e como é que você projeta aí? Você falou em 5 anos, mas vamos um pouquinho além. Como é que você projeta os próximos 30 anos? Você já acompanhou os 30, percebeu uma grande evolução, né? A evolução positiva e a evolução das dores de cabeça também, né? Quem paga a conta efetivamente. O que esperar daqui a 30 anos, se é que é possível projetar algo tão de longo prazo? Eu acho assim, primeiro são alguns desafios, mas não posso soltar assim uma previsão, obviamente, exata. Daqui a 30 anos eu vou estar concorrendo com a Rainha Elizabeth, né, que foi até 90. Então vai ficar meio difícil. Nem tanto. Mas falando dos próximos 30 anos, eu tenho assim, algumas preocupações. Né? Primeiro, eu acho que abre mais muda um pouco o perfil, né, dos produtos que podem atender, não vão atender só a parte de neoplasia, já atendem outras patologias, né? Já tem produtos desses para atender a hipertensão resistente, diabetes, a coisa está abrindo já. Né? Então, eu creio que vai ficar mais acessível para a população. Mas eu te confesso, Leandro, que eu tenho assim, algumas preocupações, por exemplo, no caso da indústria está muito virada para isso, sabe? A gente vê que algumas classes terapêuticas que são importantes para o nosso segmento, porque nós não trabalhamos só com oncologia, trabalhamos com hospital também. E quando você fala em hospital, você fala em antibióticos, você fala em antifúngico, você fala em antivirais, né? E isso ficou um pouco para segundo plano, ou terceiro plano. Né? Ao longo dos últimos 10 anos,
antibióticos revolucionários, praticamente nenhum foi lançado. Né? Se fala aí, tem até algumas teorias da conspiração e etc., que pode vir uma superbactéria e causar um problema tão grave como o Covid, ou até mais grave. Né? Então, são coisas assim que a indústria deixou. Por quê? Porque até é interessante o caso do antibiótico, o antibiótico hospitalar, ele, quando criado, né, apareceram alguns ao longo nos últimos 10 anos, mas ninguém usa. Não, vamos guardar, porque essa é uma arma para ser usada só naquele momento que os outros falharem. Então, a própria indústria não investe, porque, bom, para que eu vou fazer uma coisa que vai ficar guardada? Comercialmente não é interessante. Mas, de qualquer forma, é uma preocupação que eu tenho para os próximos 30 anos, mas eu vejo assim que o crescimento, né, a evolução da engenharia genética, ela passa também dando uma visão diferente, né, fazendo pessoas, né, criando seres mais fortes, né, menos suscetíveis a doenças, pelo menos doenças que são hoje que causam óbito de muita gente. Então, eu creio que a indústria farmacêutica vai para esse segmento também, né? Não vamos dizer assim, é a manipulação genética, mas para o bem, né? Então, vai criar pessoas mais fortes e, quem sabe, os nossos filhos aí vão passar dos 120 fácil, né? Então, isso vai ser bom para todo mundo. Mas eu vejo que a indústria farmacêutica vai continuar com um papel de vanguarda. Hoje, praticamente, é o segundo maior mercado do mundo, né? Você olhando tudo, a indústria farmacêutica é a que puxa. E nós temos aí uma responsabilidade, vocês divulgando as informações e a gente fazendo a nossa parte, né? De levar a saúde e esperança, porque quando a coisa fica feia, né? Como diz, quando tem um problema em casa, a gente sabe da importância que é todo esse conglomerado de saúde. Legal, Marcos. É uma jornada desafiadora mesmo, tá bom? Mas, com certeza, reflexões como essa vão ajudar aí o nosso futuro. Marcos, queria mais uma vez agradecer você pela oportunidade, por ter compartilhado esses insights, essas tendências aí com os nossos espectadores. E obrigado mais uma vez. As portas seguem abertas. Não, eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz e a gente precisa divulgar isso não só para o nosso meio, mas para as pessoas também que um dia devem precisar de um produto ou um familiar. Vamos fazer a nossa parte, cada vez melhor. Agradeço em nome da Abradimex e da ProHosp, da minha turma lá. Tá? Muito obrigado aí, um bom dia. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks e já deixo aqui a dica. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações e esse conteúdo também está disponível no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas nossas redes sociais e também em grupos de mensagem. Um grande abraço e até a próxima.